Boa noite a todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor àqueles que estão em casa nos assistindo agora. A paz do Senhor àqueles que estão no trabalho, que estão aonde quer que você esteja. Eu quero desejar a paz do Senhor a você. A paz do Senhor a cada irmão, a cada jovem, a cada adolescente que está nesse momento nos acompanhando pelo nosso YouTube. A paz do Senhor a cada família que está neste momento na frente do seu televisor, né? Nos assistindo, junto conosco, cultuando a Deus junto conosco. Como os irmãos sabem, devido a essa época que estamos vivendo, nós não estamos podendo ter cultos presenciais e a juventude, os jovens, os adolescentes, têm feito esses cultos gravados, que é para não deixar de cultuar a Deus, deixar de estar junto, querendo ou não, a gente está junto nessa, amém? Eu queria dar abertura hoje desse culto, pedindo você que abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 12 até o versículo 14, que diz a seguinte coisa: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Esse texto me chamou muita atenção durante essa semana, fazendo a minha devocional. Algo que me chamou muita atenção foi que Paulo, ele, em um momento triste, um momento que eu acredito que se fosse muitos de nós, estaria chateado, estaria angustiado. Ele fala aquilo em momentos de prisões, ou seja, não era um momento alegre, não era um momento de se festejar, não era um momento de estar pulando de alegria, né? Mas Paulo, ele se alegra com esse momento. Paulo, ele pega aquilo que seria um momento ruim, que nos nossos olhos, o olho natural, o olho humano, é um momento ruim, e ele transforma aquele momento em um momento de dar glória a Deus. Ele faz com que o nome de Jesus seja glorificado também através das suas prisões. Paulo, ele não para ver o ponto negativo da questão. Paulo, ele para ver o ponto positivo da questão. Ele fala e ele nos mostra que até preso, independente de tudo que ele fez, o nome de Deus, o nome de Jesus, foi glorificado através da vida dele. E através aquilo que poderia ser usado para algo negativo, foi usado para impulsionar algo positivo. Foi usado para que o reino fosse ainda mais pregado com mais ousadia, fosse usado para que o reino abrangesse mais os pontos. Sabe, nós temos vivido dias difíceis, dias complicados, e muitos têm achado que a igreja regressou, mas a palavra de Deus hoje não é essa. A igreja vai progredir, tem progredido. Às vezes a gente acha que estamos regressando, mas isso é como uma flecha. A flecha, para ser lançada, ela primeiro tem que dar a regressão, para depois pular. Às vezes parece que é só regressão, mas não, é impulso. Eu quero aqui desafiar você a não deixar esse momento triste te abater, a não pensar nisso. Nós temos aqui N exemplos de pessoas que deixaram momentos difíceis abaterem a eles, que deixaram experiências difíceis abater a eles. Nós tivemos pessoas que tiveram pontos muito difíceis, experiências complicadas, mas o que vale é o seu pensamento. O que você tem pensado agora? É um momento de parar? É um momento difícil? Para Paulo não foi. Para Paulo foi um momento de glorificar a Deus. Então eu quero te desafiar a isso. Use esse momento para glorificar a Deus. Eu não posso sair de casa, mas hoje nós temos a internet. Esse culto que está sendo gravado, ele vai chegar até você através da internet. Então, não deixe que isso te enfraqueça, não deixe que isso te jogue para baixo, não deixe que esse momento, esse simples momento, te entristeça. Muito pelo contrário. Use esse momento para glorificar a Deus.
Use esse momento para a glória de Deus. Nós temos grandes exemplos. Presta atenção. Você vai ver um cego. Aqui Jesus disse que ele não era cego de nascença por mal nenhum. Aquilo era para a glória de Deus. Nós vemos muitas pessoas. Nós vemos o povo de Israel que se entristeceu porque o jugo foi maior. Mas depois a glória de Deus foi maior ainda do que o jugo. Então vamos lá. Vamos glorificar a Deus. Vamos exaltar. Eu te convido a adorar a Deus junto conosco em mais esse culto. Que Deus venha estar com cada um de vocês, que Deus venha estar com cada um de vós, em nome de Jesus, é o meu desejo, amém? Vamos orar. Pai, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Clamo ao Senhor que venha estar na vida de cada irmão, que venha estar sobre cada lar nesse momento, cada irmão que tem passado um momento não muito feliz, um momento de dificuldade. Que o Senhor, ó Pai, venha instruí-lo, venha mostrá-lo a fazer a reversão e a tornar esse momento um momento de glorificar o Teu nome. Eu clamo a Ti, Pai, que o Teu Evangelho, que o Teu reino venha cada vez mais superabundar, ó Pai, sobre cada parte desse planeta, sobre cada parte desta nação, e que nós venhamos contemplar, ó Pai, venhamos contemplar cada vez mais a Tua mão forte, a Tua mão poderosa sobre nossas vidas. Em nome de Jesus eu te peço, eu clamo ao Senhor, ser com cada um, ó Pai, ser conosco em mais esse culto, usa cada um, ó Pai, que for aqui, que estiver aqui, cada um do louvor, da palavra, Pai, a cada irmão, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Ouço o grito dos apaixonados, que haja riso aos desesperados, que todo choro vire adoração. Cantamos juntos por uma nação. Antigo Testamento, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, nós podemos ver
uma passagem que eu acho que é bastante conhecida por todos, onde o rei Josafá entrou em guerra com os moabitas e os amonitas. E ele estava preocupado com essa situação toda, porque eles eram muitos e o exército era muito poderoso. Então ele orou ao Senhor e clamou por ajuda. E aí no versículo 14, nós vemos que o Senhor responde à oração. E ele diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo e nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo e nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aqui nós podemos ver que Deus fala com eles para se posicionarem e para ficarem firmes. Não foi para eles ficarem, não fazerem nada. Deus falou: tomem uma posição. E nós hoje, diante das batalhas que vierem, diante dos problemas, nós precisamos nos posicionar também diante do Senhor. Por mais que seja Ele que vá lutar por nós, nós precisamos nos posicionar em oração e permanecer adorando o nome dEle. Não somente adorar quando as circunstâncias estão fáceis ou estão favoráveis, mas adorar em todo o tempo, mesmo no meio da tribulação e mesmo no meio da batalha, porque o nosso Deus é vencedor e nós já sabemos que Ele já venceu essa batalha por nós, amém? Inferno não prevalecerá.
paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite contigo. E vamos meditar um pouco com a palavra hoje. Eu gostaria de falar de uma coisa que eu tenho pensado muito, especialmente porque o ano se iniciou faz pouco tempo, não é? Acabamos de entrar no mês de fevereiro. E normalmente quando o ano começa, nós fazemos, eu pelo menos sempre faço isso, uma listinha de coisas que eu quero que aconteça no ano, coisas que eu desejo que aconteça. E pedidos, não é? Coisas como, sei lá, no meu caso agora eu estou me casando, então o meu casamento, a minha casa, estudos, todas essas coisas estão na minha lista de coisas que eu quero acontecer. E eu peço para Deus, né? E nós, crentes, somos muito ligados com aquela palavra bênção, não é? Você pode ver que muitas músicas nossas têm a palavra bênção. A nossa cultura, dentro da cultura do cristão, a palavra bênção está. E você já se perguntou alguma vez por que disso? Se você reparar, a Bíblia ela tem muitas promessas e muitas promessas de bênção, porque o nosso Deus ele é um Deus que gosta de abençoar, ele é um Deus abençoador, ele ama dar para os seus filhos. E uma das coisas mais interessantes que eu acho que ele não só dá coisas que a gente não pede, como ele diz que o que a gente pedir em oração, se a gente acreditar, ele nos dá. Então ele não só dá coisas que nós nem pensamos em querer, como ele dá coisas que nós desejamos. E eu estava agora, com o início do ano, eu comecei a ler de novo a Bíblia e estava em Gênesis estudando como iniciou tudo. E tem uma família que eu tenho a certeza que você sabe qual família que é a família abençoada, não é? A família que Deus escolheu, que é a família de Abraão. E a família de Abraão, eles são extremamente abençoados por Deus. Eles fazem coisas terríveis e são abençoados por Deus mesmo assim. E eu gostaria de focar agora um bocadinho na vida de Isaac e de Rebeca. Para começar, você sabe muito bem que Abraão e Sara não podiam ter filhos. Então, Isaac é o filho da promessa. Isaac veio num contexto totalmente diferente. As pessoas não estavam mais... Já não era mais hábito as pessoas terem filhos tão tarde naquela altura que os dois tiveram. E toda a situação você vê que ele foi um milagre, ele foi uma bênção que Deus deu para a vida dos pais dele. Então, Isaac, a sua vida própria já é um milagre. E agora, lá em Gênesis 24, nós vemos que não só Isaac foi uma bênção, mas como Rebeca foi uma bênção. Porque Abraão viu seu filho e falou, ele está na altura de casar. Meu filho está pronto para casar, eu tenho que arrumar uma esposa para ele. Só que ele já estava ficando muito velho. Ele falou assim, eu vou morrer e ele precisa de casar com alguém, mas não pode ser uma pessoa qualquer. Porque ele sabia que Deus não gostava que eles se misturassem com o povo onde eles estavam, porque era um povo ruim. Ele sabia que para Isaac, para o filho da promessa, ele precisava de alguém especial. Então ele pede para o Eliezer, que é o servo de maior confiança que ele tem, e fala, vai lá, de onde eu vim e busco uma esposa para o meu filho. E quando o servo dele vai para a região dele, você vê que ele não leva as coisas de qualquer jeito. Ele não fala assim, vou escolher uma pessoa qualquer, uma moça qualquer dessa região. Você vê lá no versículo 12 desse capítulo, o servo falando com Deus. Ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou de pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, a moça que eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então você vê que ele não leva essa coisa como se fosse qualquer coisa. Ele leva como uma missão importante e ele ora a Deus. E como você sabe, como eu falei no começo, Deus ouve as nossas orações. E Deus ouve a oração dele e da Rebeca. Então nós vemos que Isaac é uma bênção na vida dos pais e Rebeca é uma bênção na vida de Isaac. Quando eles se encontram no primeiro momento, você vê que Isaac ama a Rebeca. Você vê que existe amor de Isaac para Rebeca. Mais para frente, no capítulo 25, no versículo 21, nós vemos que, igual a Sara, Rebeca também não pode ter filhos.
E você vê que está escrito assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Então você vê aqui que ele segue a mesma coisa, ele ora e clama a Deus. E aqui está escrito: o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, Isaac é uma bênção, Rebeca é uma bênção e os seus filhos são uma bênção de Deus. Toda a sua família é uma bênção de Deus. Eles foram pedidos, foram vindos da oração de alguém que clamou a Deus e Deus respondeu e deu essa bênção para eles. E se você for ver mais para frente no 26, você vê que Deus, ele continua seguindo com a bênção que ele colocou, com a promessa que ele colocou sobre a vida de Abraão, na vida de Isaac. Lá no versículo 2 a 5, ele fala, quando Isaac estava planejando descer ao descer ao Egito como seu pai fez, Deus diz: não desças ao Egito, fica na terra que eu disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. E você vê que Isaac obedece e permanece na terra. E eu acho isso incrível. Tudo da estrutura da família dele, seja a situação financeira, seja a casa dele, tudo foi uma bênção de Deus. Foi através da oração e foi porque Deus abençoou a vida deles. Aí eu te pergunto, o que aconteceu a seguir? Por que eu estou falando disso? Que Deus nos abençoa, a gente sabe disso. Quantas coisas você já pediu? Quantas bênçãos você pode dizer na sua vida que já aconteceu? Você vê que muitas vezes os irmãos vêm aqui e testemunham de coisas maravilhosas. A gente sabe que Deus age, nós sabemos que Deus é bom. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque se você descer para o versículo seguinte desse que eu acabei de ler, o versículo 6 fala que ele ficou, e no versículo 7 fala assim: e perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temiam dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Então, logo a seguir, você vê que Isaac, que amava tanto a sua esposa, aquele presente que Deus tinha concedido a ele pela oração, ele prefere dizer que ela não é sua para proteger a sua própria vida. E ele não está simplesmente fazendo um ato de egoísmo para sua esposa, porque se alguma coisa acontecesse com Rebeca, se acontecesse alguma relação fora que não fosse a com ele, podia estragar a descendência seguinte. Não só ele estava mostrando que ele amava mais a si mesmo do que amava a esposa, como ele estava colocando em risco a descendência dele. Então, é uma coisa muito séria que ele acabou de fazer com a sua bênção. E você fala assim: mas só isso que aconteceu? Se você for ver, os filhos dele, se nós voltarmos lá no 25, você vê, no 25, 28, você vê que Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Então você vê que os filhos protegidos, em vez de eles amar e criá-los nos caminhos de Deus e fazê-los crescer, cada um preferia o filho que preferia. E depositava no filho que preferia todo o seu amor. E você vê mais para frente, quando Isaac vai dar a bênção, ele chama o filho, o Esaú, e diz assim, lá no versículo 27, no 1, fala que quando Isaac está doente, ele chama o seu filho e fala assim: sai e mata uma carne, faz uma comida deliciosa para que eu coma e te abençoe e morra. Só que ele esquece totalmente que nos versículos atrás, Deus falou com ele que o seu filho Jacó se colocaria acima do seu filho Esaú. O filho que ele preferia, Esaú, estaria abaixo do seu filho Jacó, que era o filho que ele não gostava muito. Ele também esqueceu que Esaú havia vendido a sua primogenitura para Jacó. E mesmo assim, ele agiu com favoritismo para o lado do filho que ele gostava. E Rebeca fez a mesma coisa.
ela foi e falou para o filho dela: vai, faz um cozido delicioso, leva para o seu pai, finge que você é Esaú e ganha a bênção. Ela não só enganou o marido dela, do casamento abençoado que Deus tinha dado, como ela colocou também em risco o filho dela. E você vê que eles pegaram essa coisa tão maravilhosa que Deus colocou na vida deles e destruíram com suas próprias mãos. Não sei se você sabe disso, mas depois deste momento, Jacó sai para a terra do seu tio Labão para encontrar uma esposa e Rebeca nunca mais o vê. Então, por conta dessa coisa que ela fez, ela nunca mais esteve junto do filho dela. Então, são consequências sérias. São uma coisa que era para trazer tanta bênção e tanta coisa maravilhosa. Por que isso aconteceu? Por que uma bênção que Deus deu para eles foi oração deles e mesmo assim aconteceu tanta coisa ruim? Por que isso? Eu gostaria que você abrisse comigo Provérbios 24:3. E lá está escrito: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. Eles não foram sábios, eles não foram obedientes à palavra de Deus. Ao invés de eles terem sabedoria com as coisas que Deus estava dando na mão deles, eles usaram de qualquer jeito. Eles preferiram seguir o que eles achavam de melhor, ao invés de buscar a sabedoria no Senhor. E quantas vezes nós somos assim também? Nós pedimos a Deus: por favor, Senhor, me dê um marido maravilhoso, me dê uma esposa maravilhosa. Mas na hora que é para você estar casado, você age de qualquer jeito. Ah, Deus, me dê um filho, eu tenho muita vontade de ter um filho. Mas na hora que o seu filho vem, você cria de qualquer jeito, você não cria nos caminhos de Deus. Deus te dá um emprego: Deus, por favor, eu preciso de um trabalho. Deus te dá um trabalho e você trata esse trabalho de qualquer jeito. Nós precisamos de ter sabedoria nas coisas que Deus nos dá. Deus é muito bom, Deus é muito misericordioso conosco, mas Ele é justo. O que a gente planta, a gente colhe, e a gente tem que ter noção disso. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Nós temos que ser sábios nessa terra. Deus nos chamou para ser sábios. Então eu quero que você ore para Deus te dar mais sabedoria nas coisas que Ele tem te colocado na sua mão. Você pode dizer assim: mas eu não sei o que eu faço. E Deus fala lá em Tiago 1:5, que Deus, Ele dá sabedoria para quem a pede. Ele está aqui, Ele não só quer te abençoar, mas Ele também quer te dar a sabedoria para você lidar com as coisas que Ele está te dando. Ele quer que você seja próspero, Ele quer o seu bem, Ele quer que você cresça, Ele quer que você tenha uma família abençoada, que você tenha um emprego abençoado, que você esteja na sua escola e seja abençoado dentro da sua escola. Ele quer que você não seja igual Isaac, mas que você seja igual José, que independentemente de onde ele estava, Deus o abençoava e ele era próspero. Ele podia estar numa situação que você olha e fala assim: essa pessoa, ele é totalmente não abençoado. Existem todas as pessoas abençoadas e existe José. Se você olhar no meio da história dele, ele preso, ele faz tudo certinho e os irmãos mandam embora, ele faz tudo certinho, a esposa de Potifar faz aquilo com ele. Mas mesmo assim ele prosperava onde ele ia. Por quê? Porque ele tinha a sabedoria de Deus. Ele agia conforme o que Deus queria. Então, quando você for pedir a sua bênção, não pensa só isso. Peça sabedoria. Peça para que Deus esteja dentro de você te guiando para fazer as coisas certas. Deus nos deu uma Bíblia para a gente ter noção das coisas. Nos deu a palavra dele. E se não bastasse só isso, ele nos encheu com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não serve só para consolar o nosso coração quando a gente está triste. Ele nos serve também para nos guiar. Ele é como se fosse um GPS dentro da sua cabeça, dizendo: olha, vai por esse caminho, vai por outro. Não faça isso. Nós temos que aprender a ouvir a voz dele. Se essa família tivesse se posicionado de outra forma e tivesse ouvido, talvez a história deles teria sido totalmente diferente. E que possa ser diferente na nossa vida também. Se você olha agora, mas as coisas já estão difíceis, já explodiu tudo, o que eu faço agora? Peça sabedoria a Deus, porque Ele não só é um Deus que abençoa, mas Ele também é um Deus que restaura. Ele é capaz de entrar na sua vida, entrar no seu casamento, entrar na sua escola, entrar em onde quer que seja, restaurar a bênção que Ele te deu e te ajudar a fortalecer, a voltar para o caminho. Então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. É isso que Deus tem falado comigo. Não só peça bênçãos, mas peça sabedoria e aprenda realmente a obedecer. Amém?